Amém, queridos. Com muita gratidão no coração, queremos encerrar nossa série sobre o livro de Abacuque, que tem como tema Até quando, Deus? Perguntas angustiantes, respostas desconcertantes. E eu quero propor nesse encerramento um quiz com 4 perguntas. E você aí do chat, que eu desejo uma boa noite especial, você pode participar. Quem acertar as 4 respostas está valendo uma caixa de bombom que eu entregarei pessoalmente no culto presencial do próximo domingo. São 4 perguntas muito fáceis. Quem acertar as 4, no final aí do chat, eu vou anunciar o vencedor, tá bom? Primeira pergunta, super fácil. Onde é que profetiza o nosso querido Abacuque? Em que reino ele exerce o seu ministério profético? O primeiro que vai acertar. Onde é que o Abacuque profetiza? Onde ele exerce o seu ministério profético? Tem 2 reinos, o reino se divide lá com o Roboão, filho de Salomão, aí tem um reino e tem um outro. É o mesmo povo, mas eles estão separados agora. Onde é que o Abacuque profetiza? Em que reino? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ele profetiza no reino do sul, também chamado de Judá, ok? Tem o reino do norte, reino de Israel. Segunda, para você marcar um ponto aí. Qual é o significado do nome Abacuque? Nossa, essa está muito fácil. Qual é o significado do nome Abacuque? O pessoal de Libra já está dando aí uma discreta cola. Significa abraço. Terceira pergunta. Qual é o profeta que é contemporâneo do Abacuque? Eles profetizam no mesmo período histórico. Quem é esse profeta? Que junto com Abacuque, no mesmo período histórico, eles são profetas. Inclusive no reino de Judá, no reino do sul. O pessoal acertou o abraço. Quem é esse profeta, amigo do Abacuque? Começa com J, também chamado de Jerê, é o Jeremias. E a última pergunta, muito fácil também se você prestou atenção na segunda mensagem. Qual é o resumo que a gente aprendeu quando alguém perguntar para nós do que se trata o livro de Abacuque? Qual é o resumo? Vou dar uma dica para você. Duas perguntas, 2 respostas e uma oração. Quais são as perguntas? Primeira, por que o Senhor não age? Por que o Senhor permite a maldade das pessoas e a injustiça e não age? Segunda pergunta, por que um Deus puro usa um povo tão mau? Primeira resposta de Deus, a primeira pergunta, eu vou usar os caldeus para punir Judá. Segunda resposta de Deus, eu vou punir os caldeus, porque eu também sou um Deus santo. E qual é a oração? A oração nós vamos ver agora. É uma oração de fé, de confiança em Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Abacuque capítulo 3. Eu quero convidar você a prestar muita atenção na leitura de Abacuque capítulo de número 3. Porque o estilo literário do capítulo 3, ele muda, ele é agora um estilo literário chamado poesia. Eu sempre brinco aqui com os 2 filhos da irmã Selma, o Cleiton e o Fabinho. Eu digo que eles passaram na fila da distribuição dos dons e talentos umas 15 vezes, porque eles sabem tocar vários instrumentos, cantam muito bem. O Abacuque, eu acho que ele passou na fila dos dons e talentos umas 587 vezes. Por quê? Porque ele é um profeta diferenciado. Ele é um escritor muito culto. Ele conhece muito do mundo em que ele está inserido. Alguns teólogos chamam o Abacuque de filósofo. Ele é muito hábil com as palavras, ele é um poeta, constrói metáforas, usa muita figura de linguagem. E no capítulo 3 a gente descobre um outro talento desse profeta, cujo nome significa abraço. Ele é um músico. Ele deixa instruções musicais para que essa oração que ele faz no capítulo 3, ela seja musicada e seja cantada. Acompanhe comigo a leitura de Abacuque capítulo 3. A partir do verso 1, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante dos teus feitos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo.
Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Eu vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo das suas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia, e tu o desnudaste da cabeça aos pés. E com as suas próprias flechas lhe atravessastes a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Eu ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus, que ao encerrarmos esta série, Pai, o Senhor ainda nos fale mais uma vez, através do capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque. Que o Senhor nos ensine, Pai, especialmente no capítulo 3, sobre esta fé madura que a gente precisa possuir para andar no chão da vida. Fala com a gente, nós pedimos que a Tua palavra nos desafie nesta noite, e nós oramos, pedimos essas coisas no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Você notou a diferença de postura do profeta Abacuque? Você percebeu como o Abacuque do capítulo 3, ele tem uma postura diferente de quando ele começa o livro no capítulo de número 1. O Abacuque aqui não questiona mais a Deus, ele não pede mais livramento para a nação de Judá, ele não questiona a Deus pelo fato dele querer usar os caldeus. O Abacuque foi acalmado, ele está agora com um coração sereno, ele olha para o passado e a partir do versículo 3 até o versículo 15, ele vai olhar vários feitos de Deus no livramento que Deus concedeu, tirando o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele faz uma cobertura de acontecimentos do Êxodo ao Sinai. E ele faz isso com um coração tranquilo. Ele não questiona mais. Ele está com um coração acalmado. Me parece que o Abacuque, ele foi do desespero para a esperança. Do temor ele foi para a fé. Da angústia ele vai para a exaltação, e ele vai fazer, no final do seu livro, uma das mais lindas declarações de fé e de confiança em Deus. Esses 3 últimos versículos que nós fazemos canções, que nós entoamos, eles são lindos, e eles vão fechar esse livro que começa com um questionamento. Ah, meus irmãos, quando a gente fecha essa série,
e a gente chega no capítulo 3, eu tenho uma impressão que o capítulo 3 diz para nós que a gente precisa aprender a ter uma fé madura. E uma fé madura tem 3 virtudes importantes. 3 virtudes que eu e você precisamos almejar possuir. Quero compartilhar rapidamente com vocês. Primeira virtude de uma fé madura. Uma fé madura é uma fé que triunfa sobre as dúvidas. Uma fé madura é uma fé que triunfa sobre as dúvidas. Olha o versículo 17 e o versículo 18. O Abacuque, ele ousou questionar a Deus no capítulo 1, sobre a maneira como ele administra a história. O Abacuque ousou discordar dos métodos de Deus de gerenciar o mundo. Ele não gostava, como muitas vezes eu e você não gostamos, das coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente entende de governar a vida e o planeta. E o Abacuque, ele questionou muito a Deus, mas muito mesmo. Ele não entendia os métodos, ele discordava desse gerenciamento, mas o profeta Abacuque, ele leva essas suas questões, essas suas dúvidas, ele leva para Deus. Ele fala com Deus, sabe por quê? Porque ele sabe que nós temos um Deus que acolhe as nossas dúvidas, nos acolhe com as nossas dúvidas, nos acolhe nos nossos questionamentos. E eu volto a dizer, o Abacuque de forma nenhuma era um profeta rebelde, era um homem cético, era um homem irreverente, um homem irônico, muito pelo contrário, ele era um cristão que temia a Deus. Ele tinha algumas dúvidas com o que estava acontecendo lá em Judá. Ele achava que Deus deveria intervir, ele não entendia por que Deus não fazia uma grande intervenção. Ele não entendeu porque Deus ia usar os caldeus para disciplinar os israelitas. Porque os caldeus eram muito piores do que os israelitas. E ele leva essas questões, essas perguntas angustiantes, ele leva para Deus. Porque Deus nos acolhe nas nossas dúvidas. Porque Deus quer fazer com que através das nossas dúvidas, a gente tenha uma fé robusta, madura. É assim que Jesus de Nazaré vai tratar com o Tomé. Aquele discípulo que tem que ver para crer. Aquele discípulo que precisa tocar em Jesus para acreditar que ele ressuscitou. Que precisa ver a marca dos cravos nas mãos de Jesus. E quando Jesus conversa com o Tomé é tomado por uma fé avassaladora. E diz a história que o Tomé vai fundar uma igreja na Índia. E ele vai morrer pelas suas convicções, acreditando que Jesus é o Senhor, aquele homem que tinha dúvidas. Mas as dúvidas foram acolhidas por Jesus, e ele teve então uma fé fortalecida. Por isso, gente, eu quero dizer para vocês que precisamos levar as nossas questões, as nossas perguntas angustiantes para Deus. Porque essa fé madura que Deus quer que nós tenhamos, que Deus quis que o Abacuque tivesse, é uma fé que se fortalece no meio da dúvida. Acredite, a fé perseverante, ela pode nascer da agonia da dúvida. A fé que triunfa sobre as dúvidas é aquela fé que vem de um coração que foi acalmado por Deus. E acalmado por Deus, então a gente aprende a enxergar a vida com as lentes de Deus. Eu quero falar de 2 personagens históricos. Elie Wiesel, que foi um escritor judeu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986, e ele escreveu 57 livros sobre o Holocausto. Sabe por quê? Porque o Elie Wiesel, ele sobreviveu. Ele foi preso, ele foi um prisioneiro lá de Auschwitz. O pai dele e a mãe morreram no campo de concentração. O pai morreu espancado na sua frente. Ele perdeu 2 irmãos. E ele era uma pessoa que temia a Deus. Mas quando ele viu aquelas pessoas que iam em fila para serem incinerados numa câmara de gás, o Elie Wiesel perguntou para Deus: onde é que o Senhor está que não intervém? E quando o Elie Wiesel saiu do campo de concentração e começou a viver uma vida normal depois do fim do nazismo, ele começou a escrever os livros, mas ele sempre discordou da existência de Deus. A dúvida
roubou a fé do Elie Wiesel, que faleceu em 2016, com 87 anos. Mas é uma outra personagem que no mesmo ano, a Corrie ten Boom, que também foi uma escritora holandesa, ela na Holanda, junto com os seus pais, ela abrigava os judeus da perseguição dos nazistas. Aí um espião fez uma delação e eles foram entregues. E a Corrie ten Boom foi levada para o campo de concentração com a sua mãe, com o seu pai. E ela viu lá o seu pai morrer com 10 dias só. Ele não suportou os maus tratos, morreu. A irmã mais velha dela morreu também, mas ela se apegou com Deus. E ela conseguiu enxergar Deus nos pequenos livramentos que Deus dava para ela. Ela foi solta do campo de concentração por um erro de digitação. Eram para os nazistas terem colocado uma outra pessoa e escrever o nome dela, e ela foi liberta. Ela escreveu um livro. Se você é nascido na década de 70, esse livro foi publicado no Brasil em 1978, O Refúgio Secreto. Se transformou em um filme que ganhou alguns prêmios e que conta a história da família da Corrie ten Boom. 2 personagens, 2 pessoas que tiveram dúvidas. No meio das dúvidas, uma dessas pessoas, a Corrie ten Boom, conseguiu com que a sua fé se fortalecesse, ela triunfou sobre as dúvidas, porque, acredite, a fé perseverante, ela pode nascer da agonia da dúvida. Levemos as nossas dúvidas a Deus, porque Deus, Ele nos acolhe, porque Deus quer nos acalmar, e quando a gente se acalma e a gente confia nele, a nossa fé vai triunfar em cima das dúvidas. Segunda virtude importante de uma fé madura, está no verso 17 e 18 ainda. Uma fé madura é aquela que transforma desespero em esperança. Uma fé madura é uma fé que transforma desespero em esperança. Vejam, Abacuque já não é o mesmo quando ele escreve o verso 17 e 18. Ele é um homem acalmado, ele é um homem cheio de fé, ele é um homem que declara, olha, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja azeitona nas oliveiras, ainda que não hajam ovelhas nos currais, ainda que não hajam bois nos estábulos, olha, ainda assim, eu vou crer em Deus, eu vou louvar a Deus. Vejam que mudança. Do profeta que está desesperado no capítulo 1, que questiona a Deus no capítulo 2, que sobe numa torre de vigia e diz assim, Senhor, fala comigo que eu preciso ouvir. Esse homem agora, ele está calmo. Esse homem agora, ele está sereno. Esse homem sabe que Deus não vai mudar de ideia. E ele vai fazer justiça e juízo, vai usar os caldeus. E ele não pede mais livramento para Judá. Ele não questiona mais a Deus pelo fato dele escolher a Babilônia para invadir Judá. Ele é um homem que agora, ele vê o seu desespero se transformar em esperança num Deus que ele acredita que vai cuidar de Judá nesse tempo da invasão, que vai cuidar de Judá nesse tempo em que eles vão passar pelo cativeiro, e a gente sabe que eles vão ficar 70 anos no cativeiro. Esse profeta é um profeta que agora experimenta um outro nível da fé. A confiança de Abacuque, ela não está mais na provisão, mas ela está no provedor. Ele não está preocupado se as coisas vão faltar. Ele não quer que falte a coisa principal, que é a presença de Deus. Verso 17 e 18, como é que a gente precisa entender esse texto? Lá no Antigo Testamento, a agricultura, gente, é o fator número 1, obrigado, Michael, é o fator número 1 da sobrevivência econômica. Fator número 1. E o Abacuque está dizendo, olha, ainda que falte mantimento, agora que a gente vai ser invadido, sabe Deus o que vai acontecer no cativeiro, ainda que falte tudo, só não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. O que esse texto nos ensina? Abacuque capítulo 3, 17 e 18, ele faz uma ponte para o Novo Testamento, com o ensinamento do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 4. Se lembram desse versículo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Esse episódio de Abacuque nos ensina que a alegria do cristão não é circunstancial. A gente não se alegra só quando tudo vai bem.
A gente se alegra em todas as circunstâncias, porque nós acreditamos que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Por isso eu me alegro no Senhor. Eu não me alegro na enfermidade. Eu não me alegro no desemprego. Mas eu me alegro no Senhor, que me susterá na minha enfermidade, estará comigo na minha enfermidade, estará comigo se eu testar positivo para o Covid-19, estará comigo no meu tratamento, estará comigo para que eu arrume um novo emprego se eu ficar desempregado. Eu me alegro no Senhor, porque a alegria do cristão não depende das circunstâncias. Deus é um Deus que o Abacuque está conhecendo agora, é um Deus que ele faz nascer coisas boas no meio do caos. Sabe, irmãos, olhe para o livro de Salmos. Eu acredito que todos nós aqui gostamos muito do livro de Salmos. Os salmos mais bonitos do Davi, que foi o maior salmista, aquele que compôs mais salmos, dentre os 150 capítulos de salmos que nós temos, os salmos mais bonitos de Davi surgiram nos momentos mais terríveis da caminhada humana de Davi pelo chão da vida. Deus é um Deus que faz nascer algo bom no meio do caos. Por isso, a fé madura que a gente precisa desenvolver, eu e você, é uma fé que é capaz de transformar desespero em esperança. Finalmente, terceira virtude de uma fé madura. Uma fé madura é uma fé que se rende a Deus e se fortalece nele. Uma fé madura é uma fé que se rende a Deus e se fortalece nele. Dê uma olhadinha na sua Bíblia no verso 19. Olha que coisa linda. O Senhor é soberano. Eu me alegrarei nesse Deus que é soberano. O livro de Abacuque começa com questionamentos. Capítulo 1, verso 4. Até quando, Deus, o Senhor vai ficar de braço cruzado e não vai fazer nada? E vai terminar com uma expressão de confiança em Deus. De fé pura em Deus. O Abacuque do verso 19, ele afirma que Deus é soberano. E que neste Deus soberano, ele se apega. É a este Deus soberano que ele quer exaltar, exultar e se alegrar. Um Deus soberano que tem a história nas suas mãos, ainda que às vezes a gente acha que o mundo que a gente vive está desgovernado, Deus nos ensina através do livro de Abacuque que ele é soberano. Ele tem a história na sua mão, ele age como ele quer. Ainda que na nossa finitude a gente não compreenda muito bem o agir de Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Vocês se lembram do paradoxo do Epicuro, que nós falamos na primeira mensagem da série? O Epicuro, aquele filósofo grego que existiu 300 e que ele montou um paradoxo baseado na lógica filosófica, dizendo o seguinte: se Deus é onisciente, onipotente e bom, por que o mal existe? Se o mal existe e Deus sabe, se Deus não é tão onisciente assim, por que esse mal continua existindo? Se esse mal existe, ele é onipotente, ele não é tão poderoso assim, porque ele permite que o mal existe. E se o Deus que os crentes falam que é bom e amoroso, permite o mal, tem alguma coisa errada. Ou esse Deus não existe, ou ele existe, mas não é do jeito que falam. Sabe quem deu a primeira resposta para o paradoxo de Epicuro? O grande teólogo Agostinho. Não é o Lucas Jacques, que gosta do Agostinho Carrara, que é filósofo dos nossos dias. Não é esse, é o Agostinho. Um dos pais da igreja no século IV. Ele deu uma resposta muito assertiva. Ele disse literalmente assim: Deus não acaba com o mal, porque o mal não existe enquanto entidade. O que existe não é o mal, mas a maldade, que é sempre a corrupção de algo bom praticado pelos malvados. Acabar com o mal exigirá exterminar os malvados. E se formos exterminar os malvados, não vai sobrar ninguém. Deus, então, para ser justo e ao mesmo tempo justificador, Deus assume o ônus da maldade para transformar o malvado. Grande Agostinho. Com o passar dos anos, a teologia sistemática desenvolveu várias respostas para o problema do mal.
Nós temos 2 livros da Bíblia que tentam trabalhar essa questão do problema do mal, o Abacuque, que nós estamos estudando, e o livro de Jó. O fato é, meus irmãos, que a teologia bíblica nos ensina uma verdade sobre o problema do mal. A teologia bíblica nos ensina que, às vezes, algumas vezes, a pessoa que é boa e justa vai sofrer aqui, neste mundo. E a pessoa que é ímpia pode prosperar neste mundo. Mas a teologia bíblica nos ensina que haverá um tempo fora do espaço em que Deus vai fazer justiça. Ele vai recompensar aqueles que são bons e vai punir aqueles que são maus. Nós não aprendemos isso em Abacuque? Sim. Nós aprendemos em Abacuque que Deus, ele pune aqueles que são maus. E ele vai punir os que são maus, começando do seu povo. Ele vai punir Judá. Os israelitas, o povo de Deus, ele vai punir, porque Deus pune os maus. Ele vai punir os ímpios, porque Deus puniu os caldeus. Deus fez com que a Babilônia fosse destruída. E aí, gente, esse livro de Abacuque, ele nos ensina muitas tipologias. Há 2 tipos de pecadores no livro de Abacuque. E os 2 tipos de pecadores são diferentes. Um é tipificado em Judá, o povo de Deus, que brinca com Deus, que não ouve os seus profetas, que será invadido pela Babilônia, mas no cativeiro vai se arrepender dos seus pecados e vai confiar somente em Deus. A gente vê isso em Lamentações de Jeremias. Esse povo, Judá, tipifica aquele pecador que, quando se depara com a graça de Deus, se arrepende dos seus pecados e deseja confiar nele. Mas o segundo tipo de pecador é a Babilônia. É um pecador orgulhoso, que mesmo confrontado com os seus pecados, jamais deixará de ser orgulhoso e não vai confiar em Deus, mas vai confiar somente no seu poder. Eu quero fazer uma pergunta do verbo perguntar. Que tipo de pecador é você? Você é um pecador tipo Judá? Ou você é um pecador tipo Babilônia? Você é um pecador que, quando Deus fala com você, mostra os seus erros, te adverte. Quando Deus usa alguém para advertir você, repreender você do seu erro, do seu pecado, você se arrepende, você ouve e você muda. Ou você é um pecador tipo Babilônia, que mesmo advertido por Deus, advertido por pessoas que Deus usa para te orientar, você não dá ouvidos e você continua orgulhoso, fazendo tudo aquilo que lhe der na cabeça. Sabe, irmãos, nós temos um Deus que pune os maus. Pune os maus que pertencem ao povo de Deus e pune aqueles que são ímpios, aqueles que são malvados e que praticam maldade. Pode demorar, mas Deus pune. Pode demorar, mas a prosperidade dos ímpios será recompensada com o juízo de Deus. E aí a gente precisa olhar para a nossa vida e ver se a gente tem levado uma vida de Judá ou de Babilônia enquanto pecadores. O Abacuque, ele se rende a Deus, ele tem uma fé que se rende a Deus, ele passa a confiar em Deus. Olha, gente, eu quero dizer com toda sinceridade, Deus não deu uma resposta para o problema do mal que Abacuque levanta com interesse. A última palavra que Deus fala em Abacuque capítulo 2, verso 20. Eu sou soberano, cale-se diante de mim toda a terra. Essa é a palavra do Deus soberano. Ele não explica. Eu fico olhando para o livro de Jó. O Jó também pergunta, Senhor, mas por que eu estou sofrendo? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que os meus amigos estão falando que eu sou pecador e eu não sou pecador e está acontecendo isso comigo? Jó vai perguntando do capítulo 2 até o 37. Pode olhar na sua Bíblia. No capítulo 38, Deus começa a responder. Sabe qual é a resposta que Deus dá? Deus não dá resposta nenhuma. Deus só faz pergunta para o Jó. Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Jó, você sabe como funciona para uma gazela dar à luz? Jó, você sabe quanto mede o passo da lesma?
Várias perguntas que Deus vai fazendo para Jó. E como é que termina o livro de Jó? Jó 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Sabe o que aconteceu com Jó? Ele fez questionamentos, ele não teve resposta para os seus questionamentos, mas ele parou de questionar e se rendeu à fé. E quando ele se rende à fé em Deus, coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Olha a percepção do Abacuque. Ele não tem toda uma resposta do que vai acontecer no cativeiro, do que vai acontecer depois do cativeiro. Deus não falou com ele. Mas ele se rende. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam bois nos estábulos, ainda que não haja ovelhas nos currais, ainda que falte a azeitona, ó Senhor, eu te louvarei. Tu és o meu Deus. O que é isso, gente? É uma fé que se rende. Uma fé que se rende a um Deus que é soberano. Isso me ensina assim, enquanto eu ficar questionando Deus e ficar perguntando o porquê está acontecendo isso, eu vou perder o trem da história do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso parar de perguntar o porquê e perguntar o quê. O que está acontecendo da tua parte nessa situação que eu não estou entendendo? Para onde o Senhor vai me conduzir daqui? Se quando pararmos de questionar, a gente se render diante desse Deus que é soberano, que é onipotente e que é bom, a gente vai entender que o nosso Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, mesmo quando ele não responde às minhas orações. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, mesmo quando ele não faz aquilo que eu acho que ele deveria fazer na minha vida. Eu não posso viver só questionando. Eu preciso me render. Preciso levar os meus questionamentos para Deus, porque Deus me acolhe com os meus questionamentos. Mas eu preciso me render a este Deus. Esse Deus que está lá no futuro. Eu estou aqui no presente. Esse Deus que sabe tudo, o tempo todo, de tudo e de todos. Esse Deus que me ama e que já me provou que me ama, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário no meu lugar. Esse Deus merece o benefício da dúvida, por isso. Eu preciso me render, eu tenho que ter uma fé que se rende diante do poder, da soberania do nosso Deus. Eu termino essa série de mensagens, a nossa série de mensagens, dizendo que Deus, ele é capaz de tirar o melhor do pior. O livro que começa com um questionamento de um profeta que está bravo, cheio de contradição por não entender o que Deus está fazendo. Ele termina com uma das expressões de louvor, de adoração e de exaltação mais lindas das Escrituras Sagradas. Hoje eu me despeço do profeta Abacuque e faço isso com muita gratidão por todos os ensinamentos que este livro produziu na minha vida e na vida de você que nos acompanhou. Eu me despeço com uma ansiedade santa de um dia, quando eu chegar na cantina do céu, poder encontrar e conhecer o Abacuque. Sabe o que eu vou fazer quando eu conhecer o Abacuque? Vou dar um Abacuque nele. Eu encerro essa nossa série falando de uma frase que li essa semana do reverendo Augusto Nicodemos. E é uma frase linda. Talvez essa frase pudesse resumir, fechar o livro de Abacuque. E eu ouso reproduzir essa frase que diz o seguinte: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crendo em Deus, mesmo sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda com tudo dando errado. Quando a gente tiver uma fé madura, como essa, que o Abacuque terminou o livro possuindo, a gente vai permanecer acreditando que Deus continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, mesmo quando Ele não responde às minhas orações do jeito que eu gostaria. Mesmo quando Ele não governa o mundo com os métodos que eu gostaria que Ele utilizasse. Deus continua sendo Deus. Quando Ele diz não para mim. Deus continua sendo bom. Quando Ele não faz o que eu acho que Ele precisa fazer na história da humanidade. Uma fé madura é uma fé que se rende. Que eu e você possamos almejar, possuir
na nossa caminhada pelo chão da vida, uma fé madura assim. Vamos buscar a face de Deus em oração? Vamos orar? Pai querido, somos gratos por tudo que podemos aprender da Tua palavra durante esse mês de julho, na exposição do livro de Abacuque. Que o Senhor continua, Pai, fazendo convites para cada um de nós, levarmos para o Senhor as nossas dúvidas, as nossas perguntas angustiantes, porque o Senhor quer nos acolher. O Senhor pode até nos dar respostas desconcertantes, porque o Senhor deseja produzir em nós uma fé madura, uma fé que acredita que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando o Senhor não cura, mesmo quando o Senhor diz não, que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando a gente discute os métodos que o Senhor tem para gerenciar a humanidade nos nossos dias. Pai, nós queremos nos render diante do Senhor e caminhar pelo chão da vida, do Teu lado. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que recebeu essa palavra hoje aí do outro lado da tela. Pessoas que vão acompanhar essa palavra durante a semana. Fale com elas, Senhor, e desperte essa fé linda que está exposta em Abacuque, capítulo 3, 17, 18 e 19. E que toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Esse Deus que é bom, esse que é o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amém, amém.